Hoje, como prometido, eu vou estar falando sobre tudo que eu achei das continuações dessa temporada de verão que acabou de terminar. Vem comigo aí para ver então o que eu achei de cada uma dessas continuações nessa primeira parte da resenha de temporada. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Como de praxe já, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 5 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E caso você não seja inscrito, é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho de se inscrever, que vai estar ajudando demais o canal. E caso você já seja inscrito, não custa nada também, é só ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu lançar aqui. O próximo vídeo dessa semana será a parte 2 dessa resenha de temporada, em que eu falo apenas sobre os animes que estrearam nessa temporada de verão, com exceção de Summertime Render, que estreou na temporada passada, ou seja, na temporada de primavera, e que terminou agora nessa temporada de verão, que eu também vou estar comentando no vídeo que vem. Então agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começando então pela segunda temporada de Hataraku Sama. Essa segunda temporada de Hataraku Sama já estava previsto para ser estreada no final do ano passado, porém, com esses problemas de pandemia e tudo, o estúdio acabou adiando até chegar nessa data. Então, desde o ano passado, meus amigos me pediram para ver juntamente com eles a primeira temporada, porque era um anime que, apesar de não ter nenhuma qualidade significativa, era um anime bem divertido de se ver. Eu concordei com eles em ver o anime justamente para acompanhar essa segunda temporada que estava vindo, e realmente, a primeira temporada não tem nada demais, inclusive ruizinho até, tudo é bem simples, ri bastante, principalmente com esse trabalho paralelo aí do grande Mao-sama, tá trabalhando no McDonald's agora para sobreviver. E então eu vim com uma expectativa até que bem consistente. Eu sabia que não ia ser bom porque a primeira temporada já não foi, mas seria pelo menos engraçado e divertido. E bom, foi péssimo, para ser bem sincero. Eu mal aguentei terminar a temporada. Nos últimos episódios ali, os 4 últimos episódios, a gente viu em 2x e sem som, justamente porque a gente não tava mais aguentando ver o negócio. E eu queria de qualquer forma terminar a temporada para fazer essa review para vocês. Teve uma mudança de estúdio da primeira para a segunda temporada, um negócio que já não era extremamente bem feito lá pelo primeiro estúdio. Ficou ainda pior com esse estúdio, então o que tinha de divertido sumiu, ficou horroroso, e o que já era ruim piorou uma proporção ainda maior. Começaram a jogar uns personagens muito aleatórios em cena, o final principalmente dessa temporada foi patético, ridículo, não tem como você conseguir levar a sério um negócio que os próprios personagens estão conseguindo levar, porque querendo ou não, aquilo é o plot principal do anime que tá tentando progredir, mas falha miseravelmente em todos os aspectos. Então é isso, essa é a minha review de Mao-sama. A nota do Sommelier para essa temporada de Mao-sama é 3 de 10, foi realmente uma das piores coisas que eu vi nessa temporada, e olha que essa temporada tá lotada de continuação ruim. Mas enfim, bora pro próximo anime. Vamos agora então pra quarta temporada de Overlord. Eu não vou despender muito tempo falando dessa quarta temporada de Overlord, porque eu já fiz vídeos sobre cada episódio dessa temporada, então se você juntar todas as minhas reviews de cada episódio, vai ter grande parte ali da minha opinião sintetizada sobre Overlord. Mas pra quem não viu ou pra quem não tem interesse, eu vou dar um resumo aqui do que eu achei na temporada novamente, pra que vocês entendam. Eu gostei da mudança de rumo aí que teve das temporadas passadas pra essa, o foco bem grande aí na política mesmo, nas disputas políticas do Reino Feiticeiro, agora que realmente trouxe uma soberania para a tumba de Nazarick, que agora representava o Reino Feiticeiro. Então, naturalmente, ele queria resolver as coisas com diplomacia e política, porque todo mundo sabe, quem tá assistindo Overlord, principalmente agora que já é a quarta temporada, então você já tem muito contato com Overlord, sabe muito bem que se ele quisesse, ele só destruía o mundo inteiro e sobrava só eles na Terra. Mas aí qual graça teria? Então eles quiseram trocar para esse lado político, porque o autor sabe muito bem que não vai ter graça você simplesmente trazer o Ainz destruindo tudo, porque ele já mostrou que ele é capaz de fazer isso no final da terceira temporada. Então, realmente, essa mudança de ritmo para trazer um Overlord mais politizado nessa temporada foi um esforço bem significativo ali que eu apreciei até do autor. Começou então ali com a conquista do Império de maneira bem simples e fácil, e depois foi pro Reino dos Anões, e depois foi pro Reino de Restise. No final dessa temporada, sinceramente, o anime já deixou mais do que bem claro que não vai ter ninguém capaz de pelo menos bater de frente com pelo menos alguns dos NPCs, os chefes de andar basicamente da tumba de Nazarick. Já deixou bem claro que absolutamente ninguém nesse mundo é páreo pra eles, e muito menos ainda pro Ainz. Então, mesmo que o anime tenha passado pra esse lado político, o interesse acaba sumindo um pouco, porque é óbvio que ele vai conseguir de uma maneira ou outra. Caso eles não consigam conquistar as coisas de maneira pacífica, é óbvio que eles vão partir pra violência, que nem eles fizeram com o reino pra mostrar pro resto do mundo. E fica muito óbvio que o rumo ali, mesmo que ainda há alguns lugares pra conquistar, todo o universo observável, que no caso eu me refiro ao mundo de Overlord como um todo, que a gente conhece por meio da ótica do anime, já foi conquistado. Só falta basicamente o Reino Sagrado ali, que deve ser bem fácil também de conquistar. Com os poderes do Ainz, sinceramente, no final dessa temporada, mesmo que não seja um final fechado, mostrando apenas o fim ali da conquista do Reino de Restise, já mostrou grande parte do que Overlord tem a oferecer, não há necessidade de continuar. Quanto à questão de produção, essa temporada de Overlord como um todo foi um pouco mais fraca no quesito produção do que as outras, e a parte mais triste é que o momento mais bem animado da temporada, que houve várias lutas, não tão importantes assim, mas houveram várias lutas, foi o momento final do último episódio, em que a
princesa estava dançando enquanto cantavam High School Musical, o que é realmente uma lástima. Eles podiam ter melhorado pelo menos a animação no decorrer da temporada, e também deu pra perceber, principalmente pela galera que tava comentando nos episódios que eu via, que teve muito conteúdo cortado pra dar tempo de terminar a temporada, nesses 3 episódios. Como eu também já disse na review do último episódio, vai ter um filme que vai continuar, pelo visto, a história a partir do ponto onde essa temporada acabou, mas sinceramente eu não tenho tanto interesse assim em ver o filme, porque é basicamente algo que já é previsível. O rumo de Overlord é muito óbvio, ou é na diplomacia ou é na força, e você sabe muito bem que ele vai ganhar nas duas. A nota do sommelier pra essa temporada vai ser 6 de 10. Eu ainda gostei de acompanhar essa temporada, mas pra mim já cansou um pouco a ideia do anime, então eu acho que pra mim não tem mais necessidade de ter outras temporadas, mesmo que haja o filme ainda por vir. Bora então agora pro próximo. Vamos agora pro nosso clássico Classroom of the Elite Season 2, que por acaso eu também já comentei aqui no canal, em vídeos exclusivos pra falar de Classroom of the Elite, uma review dos 12 episódios da segunda temporada aqui no canal, e basicamente então eu vou dizer o que eu achei, primeiro, da primeira temporada, que eu acabei não comentando, e da segunda temporada agora. Eu vi a primeira temporada justamente pra dar tempo de eu conseguir ver a segunda. Eu vi a primeira temporada entre o final da temporada passada e dessa, e eu vi com os meus amigos também. Na minha opinião, a primeira temporada não se levou muito a sério pelo simples fato de ter tanto fanservice embutido só pra chamar a atenção da galerinha que curte esse tipo de anime. É basicamente adolescente, que curte esse naipe de personagem protagonista mais frio e calculista, de ter umas meninas e ter bastante fanservice em cima delas no anime, e principalmente pelo fato de ser colegial. Eu não tava me incomodando muito com esse negócio do Ayano Koji ser o cara bambambam, eu realmente não me importo com isso, porque tava até que divertido o anime, mas quando chegou da metade pra frente da primeira temporada, teve muito fanservice direcionado para as garotas, principalmente da turma D, só pra atiçar esse público adolescente, que na minha opinião foi realmente um desperdício de tempo assistir esses episódios. O episódio da piscina ali pra frente foi realmente ridículo, porque a proposta do anime de trazer um personagem mais frio e calculista num contexto que era pra ser um pouquinho mais elaborado, e você trazer esses negócios bem de adolescentão, etizão mesmo, não combina muito com o naipe do anime, principalmente ali no final também, que era um contexto muito mais sério, aquela prova na ilha, e os caras meter de roubar calcinha, essas coisas bem idiota, bem coisa de adolescentão, etizão lixeira mesmo. Eu fiquei bem decepcionado aí com essa primeira temporada. Nessa segunda temporada, porém, como o autor já tinha conseguido consolidar o seu público, então ele abriu um pouco mão desse fanservice pra chamar a atenção da galera, e a galera que já ficou vai continuar acompanhando, não importa o que ele coloque. E passou então pra uma narrativa um pouco mais séria, de acompanhar realmente as peripécias do Ayano Koji, pra ele tentar ascender aí a turma D até a turma A, que foi muito melhor. Na minha opinião, eu me diverti bastante assistindo. Eu ainda não considero que Classroom of the Elite seja realmente um anime ultra bom, não tem nada de realmente muito bom no anime. O enfoque foi bem mais nas ações do Ayano Koji e como ele lidaria com as dificuldades que fossem surgindo no caminho. Foi bem mais aproveitado o tempo dessa temporada do que na temporada passada, tanto que deu pra finalizar o primeiro trimestre e o segundo só nessa temporada, coisa que não deu nem pra terminar o primeiro na primeira, justamente por causa dessa progressão mais lenta. Mas ainda continua sendo aquele anime que o único foco é no Ayano Koji. O anime até tenta muito forte fazer com que a gente se importe com os outros personagens do cast principal, mas não tem nada palpável. Eu realmente só torço ali pra que o Ayano Koji faça o que ele tem que fazer e entender a lógica de raciocínio dele, mesmo que seja bem engraçado tentar levar a sério todas as situações que acontecem no anime, mas mesmo assim foi bem mais divertido do que eu pensaria que fosse. As construções de personagem do anime são patéticas. O que eu quero ver mesmo é o Ayano Koji fazendo as coisas dele. Eu não me importo com os outros personagens do cast, até porque o autor nem faz questão que você se importe, ele só joga algumas coisinhas ali, só pra complementar um pouquinho da história do personagem, só pra você entender melhor como é que ele funciona, mas nada que realmente faça você sentir conectado ao personagem, tanto que eu não me sinto conectado ao Ayano Koji até hoje. Eu só gosto de ver ele fazendo as coisas dele mesmo, e rir um pouco da maneira que o autor pensa que as coisas funcionam, porque uma pessoa que nem o Ayano Koji nunca conseguiria fazer as coisas que ele faz, e nem atrair a atenção que ele atrai, porque não tem como ser inexpressivo assim no mundo real e funcionar da maneira que funciona, mas ainda é divertido ver o que o autor pensa e o que ele faz pro Ayano Koji. E enquanto não há nenhuma qualidade de construção de personagem, ainda há pelo menos esse jogo em cima da genialidade do Ayano Koji e o quão à frente ele consegue pensar, e depois essa desconstrução de toda a ideia de pensamento dele ao longo da temporada, que nem foi o caso que aconteceu no final dessa temporada, que mostrou que desde o início da temporada ele já veio pensando muito além do que estava aparecendo pra gente naquele momento. A nota do sommelier pra essa temporada de Classroom of the Elite 2 vai ser 6 de 10 também. Eu realmente não pensaria no início dessa temporada, eu gostaria até de ver a terceira temporada pra justamente acompanhar novamente essas peripécias do Ayano Koji e ver a galera elogiando tanto esse protagonista tão querido da comunidade. Bora então pro próximo anime. Kanojo Karishimasu Season 2. Eu não vou falar muito dessa temporada em si, porque desde o segundo ou terceiro episódio eu vi da mesma maneira que eu vi Mao-sama no final. Eu coloquei em 2x, tirei o som do anime e ficamos ouvindo músicas meme enquanto víamos o episódio em 2x. Eu vou explicar primeiro o porquê que eu odeio tanto o Kanojo Karishimasu. Eu li o mangá, se eu não me engano, até o capítulo 218, porque eu fiquei interessado, fiquei intrigado em saber o que ia acontecer com o caso e aí a relação que
ele ia tecer com cada uma das garotas a partir do final da primeira temporada. Acabou que eu fiquei por um bom tempo mesmo acompanhando isso aí sem dar absolutamente nada, chegando ao capítulo 218, que consagrou o mangá de Kanojo como o pior mangá que eu já li em toda a minha vida. E do que eu ouço até hoje sobre os capítulos que estão saindo semanalmente ainda, não aconteceu absolutamente nada de relevante até agora, mesmo o mangá estando a pelo menos umas 3 temporadas de distância de onde a segunda temporada acabou. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é que se você acha que vai acontecer alguma coisa de relevante em qualquer temporada de Kanojo, pare de assistir agora mesmo. Se você gosta de ver Kanojo do jeito que está agora, aí tudo bem, você pode continuar assistindo, porque se você ainda achou que vai ter alguma chance daí pra frente de qualquer coisa relevante acontecer nesse anime, sinto lhe informar, não vai ser o caso. A próxima temporada potencialmente vai ser a menos pior até agora, porque vai adaptar o arco menos pior até agora do mangá, e a minha nota do sommelier pra essa temporada foi 3 de 10. Por que não foi menos? Porque, primeiro, o trabalho de voice acting desse anime é muito bom, as garotas têm umas vozes muito bem feitas. Segundo, a opening e a ending ainda são memoráveis, ainda tem um trabalho por trás. E terceiro, as garotas ainda são muito bem feitas, principalmente pro anime, então não é tudo de ruim. Tudo que tem em relação ao autor é péssimo, e tudo que tem em relação à produção tem pelo menos algum valor embutido nisso, até porque os caras se esforçaram por fazer, então eu não vou dar 0, porque isso não diz respeito apenas ao autor, que nem diz respeito ao mangá. Bora então pro próximo. Made in Abyss Season 2. Eu também fiz reviews de todos os episódios de Made in Abyss aqui no canal, então eu não vou me estender também, que nem eu fiz com outros animes, e eu vou dar um resumo pra vocês do que eu achei dessa obra como um todo. Como eu disse na review sobre o episódio final de Made in Abyss, o trabalho de escrita nesse arco talvez tenha sido o melhor de Made in Abyss até agora. A qualidade de escrita tá no ápice, o autor se esforçou bastante pra interligar tudo que havia nessa sexta camada aos personagens e fazer um final digno pra tudo que estava acontecendo ali, fechadinho, bonitinho, maravilhoso, e que fechou então nesse turbilhão de emoções muito incrível que foi esse último episódio de Made in Abyss. Inclusive teve o dobro de tempo pra conseguir ter um ritmo adequado e terminar da melhor maneira possível esse arco da Vila dos Narehate e da sexta camada. Eu gostei muito mesmo dessa temporada de Made in Abyss, recomendo muito, caso você não tenha visto e esteja vendo esse vídeo, ver então essa segunda temporada de Made in Abyss, que foi uma das melhores continuações do ano e um dos melhores animes do ano também, sem sombra de dúvida. E agora então bora pro próximo. Dungeon Nideai Season 4. Fiquei sabendo no final dessa quarta temporada, que realmente teve um final bem abrupto, que haveria uma continuação dessa quarta temporada em janeiro do ano que vem. Bom, deixando isso bem claro já, como não foi um final realmente fechado, não tem como opinar completamente sobre o que aconteceu no geral, porque o arco acabou basicamente na metade. Foi um interrompimento no arco, mas que gerou outro semi-arco no caminho. Eu já falei pra vocês na seleção de temporada que Dungeon Nideai é ruim, eu sei que Dungeon Nideai é ruim, é um anime bem ruim mesmo, mas que eu gostava ainda de alguns aspectos dele, que é principalmente a exploração da dungeon e a dungeon como um todo. Daquela vibe muito de RPG, eu sempre pensei que seria uma boa ideia ter um jogo de Dungeon Nideai, mas de qualquer forma, eu acho a ideia do anime de explorar a dungeon muito criativa, dá pra fazer muita coisa boa com isso. No caso ainda não foi nada muito bem feito, mas eu achei que nessa temporada seria a oportunidade perfeita, porque logo no início da temporada eles montaram uma expedição pra irem a algumas camadas profundas ali da dungeon que eles nunca haviam ido, porque agora o Bell estava mais forte depois da derrota dele contra o Minotauro. O trabalho de personagem desse anime é meio patético, então a maneira que eles encontraram pra mostrar que o Bell cresceu foi basicamente todos os personagens que estão convivendo ali com o protagonista nessa expedição à dungeon falando pra ele que ele havia amadurecido. É basicamente essa maneira que eles quiseram nos mostrar que o Bell cresceu. E a realidade é que ele não cresceu absolutamente nada. Pode parecer no início ali nessa temporada, principalmente esse comecinho, que o Bell tá mais maduro, porque o autor quer mostrar isso mesmo. Logo no final ali ele já tá patético, como sempre. Eu tava gostando do início dessa temporada, por causa que eles encontraram um inimigo diferenciado que havia adquirido uma inteligência muito maior que os outros. Então ele conseguia ficar forte, porque ele fazia os aventureiros derrotarem os monstros, e ele engolia os cristais que os monstros dropavam na morte pra ficar mais forte, porque aqueles cristais fortalecem os monstros. E então ele tava em um ponto tão forte que ele virou uma ameaça pra todo mundo que ia pra aquela parte da dungeon. E aí o arco foi tudo em volta desse monstro que acabou criando uma armadilha pro Bell, e que eles precisavam destruir esse monstro pra que eles conseguissem voltar em segurança pra superfície. O arco até que tava correndo bem, só que aí chegou aquele clássico momento do protagonismo, e daí o Bell derrotou o cara no modo protagonista lixão. Tá, aí veio o próximo arco. Esse arco foi lixo puro, a nata reversa. Não tenho o que dizer desse arco, foi horroroso, péssimo. Eu não vou nem perder tempo falando, porque o vilão é péssimo, o desenvolvimento do arco é péssimo, o Bell é péssimo, a Elfa lá é péssimo. E aí terminou essa quarta temporada e vou ter que esperar janeiro, mas eu nunca vi um arco tão ruim quanto esse último arco que teve agora de Dungeon Nideai. E a nota do sommelier pra essa temporada de Dungeon Nideai vai ser 3 de 10. Bora então pro próximo anime. Jojo Stone Ocean Parte 2, mais conhecido também como Jojo Parte 6 Parte 2. Eu não sei o que o Araki tava na cabeça pra fazer essa temporada de Jojo, sinceramente. Eu já não tinha gostado muito da primeira temporada da Parte 6, e agora veio pra essa segunda parte da temporada da Parte 6 e eu gostei menos ainda. Eu não sei se foi a produção que deu uma caída, porque deu
deu uma caída drástica da quinta temporada pra essa. Eu já não tinha gostado muito da quinta temporada. Eu achei que o vilão, principalmente dela, foi muito fraco comparado com o Dio ou com o Kira, ou com até mesmo o Cars, que não é grande coisa, mas que teve até um destaque ali na parte 2 de Jojo. Mas como o vilão da parte 5 não foi tão legal, eu já comecei a perder um pouco daquela mágica que Jojo tinha pra mim, que eu comecei a ver quando ainda não tinha muita experiência com anime, então eu achei tudo bem legal. Eu curti bastante Jojo até a parte 5, quando a parte 5 me mostrou um pouco do lado ruim de Jojo, e aí veio essa parte 6. E eu vou te falar, eu não gostei nem um pouco da mudança que teve da parte 5 pra parte 6. O vilão também não é muita coisa até agora, não gostei muito dele, do Putin. E também por saber como é que vai acabar a parte 6, que eu realmente percebo que o Araki ficou sem ideia. Acabou as ideias do Araki, ele pensou, não, agora que eu não tenho mais ideia, eu vou fazer esse Jojo aqui numa prisão mesmo, e aqui vai ter mais stand do que o Jotaro e companhia encontraram no deserto inteiro e no caminho inteiro até o Egito. Vamos botar todos os usuários de stand possíveis nessa prisão, com os poderes mais idiotas possíveis, e vamos fazer essa bagaça. Nessa temporada, principalmente, ficou bem óbvio que o Araki é burro. Ele é o gênio mais burro que eu conheço, porque o cara parece que esquece das coisas que ele faz. Não basta, no início de tudo, o stand ser uma manifestação superior do Ramon, aí depois o stand vira um vírus, aí depois ele esquece que o stand é um vírus, e depois ele afirma de novo que o stand é um vírus que veio de outro planeta. E aí chega esse negócio da flecha, múltiplos stands, e daí chega nessa parte 6, o cara rouba stand, o Jotaro é um lixo de personagem, porque ele não quer mais que o Jotaro sirva pra nada. Todo aquele Jotaro B10 que a gente vê na parte 3 perdeu pra um rato na parte 4, e na parte 6 agora o cara é literalmente uma piada. Junto com tudo isso que o Araki propôs pra parte 6, e que não acabou ainda, mesmo tendo a parte 2 da parte 6, mas como eu sei mais ou menos o que acontece no final dessa parte 6, eu tô até que ansioso pra parte 7. E a nota do sommelier pra essa temporada de Jojo vai ser 5 de 10. Bora então pro próximo anime. Vamos agora então pra segunda temporada de Shadows House. A primeira temporada de Shadows House foi uma temporada bem legal de assistir, eu gostei bastante de acompanhar até mais ou menos o final do debut dos nossos personagens principais, e eu realmente fiquei decepcionado, principalmente com a revelação de quase todos os segredos da Shadows House, por causa daquela pergunta que o Lord Avô fez pro Edward, que foi muito gratuita, mais ou menos no final do debut, e principalmente por causa do arco que eles inseriram original do anime, só pra fechar o anime mesmo, que foi o sequestro da Emilico lá pelo Edward, que terminou a temporada com um gosto bem ruim na boca. Realmente me deixou com uma expectativa bem baixa pra essa segunda temporada de Shadows House. Porém, essa segunda temporada de Shadows House conseguiu me impressionar e trazer aquela vibe que o anime tinha antes. Mesmo agora com vários dos segredos revelados, ainda tinha vários segredos para serem descobertos que eu nem sabia que tinha, e que foram representados nessa temporada de maneira muito boa. Essa temporada teve então um foco bem maior nos outros personagens do cast, que foram no caso a Mary Rose e a Bárbara principalmente, que são personagens mais importantes ali da ala infantil e que eram necessários de serem desenvolvidos para que o anime pudesse progredir, principalmente no plano da Kate de querer ascender a hierarquia da Shadows House. E realmente gostei bastante dessa temporada. Shadows House não tem nenhuma qualidade muito sobressalente, mas realmente é um anime muito divertido que dá pra assistir muito tranquilinho, um anime muito gostosinho de acompanhar. A Emilico é uma fofura de pessoa. Essa temporada ainda terminou em um momento bem legal ali, que eu achei que foi um cliffhanger bem chato de terem colocado, que eu realmente queria saber o que aconteceria depois do que aconteceu ali no último episódio dessa segunda temporada, mas que ainda assim conseguiu retomar essa reputação de Shadows House e trazer ela um pouco mais próximo dos meus interesses em ver anime, que foi bem mais divertido, foi bem mais tranquilinho de assistir e bem menos expositivo que nem foi o final da primeira temporada no caso. Eu acabei dando um 6 pra primeira temporada pela decepção que eu tive com vários aspectos ali do roteiro, mas nessa segunda temporada retomaram muito bem, então a nota do sommelier pra essa segunda temporada vai ser 7 de 10. Um anime muito gostosinho, muito bem feitinho aí pra você assistir, que vai te deixar bem feliz, porque apesar de ser um pouquinho macabro, ainda assim é bem divertidinho e bem gostosinho. Bora pro próximo. Terminando então essa primeira parte da resenha da temporada, vou estar falando sobre agora Kakegurui Twin, que foi um anime que saiu como uma adaptação oficial da Netflix, então algumas pessoas podem não ter percebido que saiu um spin-off de Kakegurui. Esse Kakegurui Twin nada mais faz do que conta um pequeno spin-off da Mary antes da Yumeko entrar na escola e começar então, de fato, o primeiro Kakegurui. Então esse spin-off conta como que a Mary conseguiu sobreviver na escola. São apenas 6 episódios, é bem tranquilinho de assistir e passa bastante a vibe que Kakegurui tem de fazer aquelas loucuras e aquele eti bem intensificante pra dar aquela emoção a mais nos jogos, só que dessa vez sem a presença da Yumeko. Pode ser um problema pra muitas pessoas, porque é o maior motivo pra algumas pessoas assistir Kakegurui é a presença da Yumeko, mas a Mary ainda faz um papel muito bom ali de protagonista, então dá pra se divertir bastante com Kakegurui. O único probleminha de Kakegurui é que não tem como levar a história a sério com tudo aquilo que acontece a todo momento no anime. Então, mesmo querendo levar um pouquinho a história a sério nessa temporada, principalmente pra mostrar esse lado da Mary, da conspiração deles contra o conselho estudantil, ainda cai no base de Kakegurui, que é basicamente pra te divertir e que ainda tenta contar alguma coisa por trás, mas que não tem absolutamente relevância nenhuma, porque o que você quer ver mesmo é como que a galera jogou o jogo e elas explicando como é que elas fizeram a jogada maluca delas, porque quase não dá pra entender nada vendo por si próprio, sem receber a colinha delas de como elas fizeram
fizeram as coisas que elas fizeram. Então é aquele negócio de sempre fazer aquele mind-blowing com você depois delas terminarem a jogada. O clássico de Kakegurui, se você viu as 2 temporadas, você sabe muito bem do que eu tô falando. Essa aqui é exatamente igual, só que sem a Yumeko e com a Mary de protagonista, com 2 das amigas dela ajudando como cast secundário. Bem divertidinho, nada demais. Então vai minha nota aí de 6 de 10 pra esse spin-off de Kakegurui. E é isso por hoje. Então foi isso por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desses animes aqui na aba dos comentários. Eu vou estar respondendo vocês aí a todo momento. Pode ficar tranquilo que eu vou estar comentando, vou estar interagindo com vocês. Então se sinta à vontade para comentar o que você quiser na aba. A segunda parte vai estar saindo sábado às 15 horas também. É só vocês ficarem de olho que vocês vão ver. Então o que eu achei sobre os animes que lançaram, que estrearam nessa temporada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!